inscrever, ver na listinha quem está para falar. Boa tarde a todos. Obrigada por este tempo. Nós tivemos esta outra semana no agrupamento dos Marrazes e o diretor Edgar aceitou o apoio desta construção. Tem ali algumas perguntas que eu já passei ao professor José Pacheco, e era então para saber agora qual é os próximos passos, mas também aguardo e sei que os próximos passos serão dados com tranquilidade. O agrupamento tem 2.080 pessoas, crianças, desde o jardim-escola até ao 9º ano, e está dividido por 13 escolas diferentes. Dentro do agrupamento são 600 alunos. A preocupação deste diretor é que conhece a metodologia da ponte na teórica, não conhece na prática e receia. Tivemos 3 horas e meia a conversar com ele. Eu sei que é sempre que o professor José Pacheco já nos tinha avisado que não é fácil este género de situações aqui em Portugal, mas estamos aqui todos muito positivos e com muita vontade de agir e de ajudar esta malta toda. O agrupamento dos Marrazes é junto à minha casa, à minha residência, e faz parte do início de um projeto que foi feito por alguns membros da formação da ESEX, que não mais paramos e temos estado a falar com a vizinhança e a tentar fazer as manifestações de interesse por parte dos pais. A Associação de Pais esteve presente connosco, está muito interessada e ficou muito feliz por esta metodologia estar a entrar nos Marrazes. E pronto, e agora aguardamos para saber o que vem a seguir para podermos ajudar estas pessoas todas a ter uma educação eficaz e eficiente. Obrigada. Amigo Zé, o microfone. Pois, obrigado. Estava a dizer que é bom que haja perguntas dos diretores de agrupamento, porque é sinal de que alguma coisa está a acontecer. Algo está a ser feito. As perguntas são legítimas. Agora, dizer que só conhece na teoria, não conhece na prática, que tem receio, não entendo como é que se pode ter receio. Acho que foi isso que foi dito, de um projeto que provou a possibilidade de todos aprenderem tudo. Foi considerado, foi o primeiro prémio dos concursos de inovação em 1996, depois do contrato de autonomia em 2004, a Escola da Ponte já teve 7 avaliações externas, todas classificadas como de excelentes. Eu não entendo como é que se pode ter receio. Eu tenho medo daquilo que se faz por aí, que é dar aula, na sala de aula e tal. Isso não constitui aprendizagem. E disso eu tenho medo. Bom, mas adiante. Aquilo que tu fizeste, Paula, foi já um princípio de uma evidência de aprendizagem relativamente ao núcleo do projeto. Falaste de um agrupamento, falaste das pessoas que lá estão, das quantidades, do lugar, ou seja, tu já tens, ou vós já tens em Marrazes, constituído um núcleo de projeto. Agora, onde vamos colocar esse núcleo, essa evidência de aprendizagem? Então, eu vou fazer uma proposta. Mas antes da proposta, eu gostaria que a Tina pudesse ler a cartinha de hoje. É uma surpresa. Eu penso que muita gente lê a cartinha que eu escrevo todos os dias, mas hoje de manhã eu estava, como se diz em Portugal, já com uns azeites, acordei assim um pouco perturbado, irritado, porque eu escuto perguntas que eu já escuto há 50 anos.
Eu escuto protestos para não fazer nada que eu escuto há 50 anos. Não é o vosso caso. Não é o vosso caso. Mas eu escuto sempre os mesmos protestos. Mas. Então eu disse, caramba, hoje, dia 2 de março, vai começar, praticamente vamos começar, um processo de mudança. Vou escrever aquilo que eu sinto. Então, se permitirem, não é uma partilha, outros talvez tenham lido, mas se a Tina me fizer o favor de ler a cartinha de hoje, são 2, 3 minutinhos, e vão perceber a minha proposta, a proposta que eu ia fazer, mas que só faço depois da cartinha. Tá bom? Tina, poderás ler? Obrigado, vamos então. Isto é uma aula e, portanto, eu sou o professor, planifiquei, vamos a aula e aplico a aula sem perguntar a quem quer que seja o que é que precisa. Claro, estou brincando, não perguntar o que é que precisa, mas é uma aula, eu estou a fazer essa aula. Tina? Bom dia, professor. Tudo bem? Não está, mas há de ficar. Zizi, você consegue liberar para eu compartilhar a tela? Tá liberado, Tina. Não tá, não? Ah, não está? Eu não tenho autorização para compartilhar a tela. Professor José, Diga. o senhor pode fechar o microfone, que seu áudio está dando um retorno para a gente. Prontinho, Tina. A Tina solicitou uma ajuda para eu poder ler, que ela está com um pouquinho de dificuldade ali, técnica, tá? Então, com licença. Barra do Garças, 2 de março de 2044. No primeiro sábado do mês de março de 24, começou a contagem decrescente para a efetivação de um processo de mudança. Dezenas de educadores, professores, pais, agentes comunitários tinham assumido um compromisso ético. Finalmente, havia quem questionasse o dia escolhido para realizar o encontro de formação virtual, mas, após uma negociação de décadas, escutando milhares de professores, o sábado fora o único dia que disponibilizaram para o encontro. Havia quem questionasse a metodologia, mas cadê o modo alternativo? Ninguém o propôs. Ao longo de mais de 50 anos, o vosso avô os escutara com paciência e compaixão, as mesmas lamentações, os mesmos pretextos para não agir. Porém, já septuagenário e saturado de lamentações e pretextos, estava decidido a exigir um fazer possível, a partir com aqueles que agissem. Quem quisesse continuar a ouvir ladainhas teoricistas, dispunha de congressos espetáculos. Quem quisesse obter diplomas de inúteis cursos, abundava a oferta. Aqueles que só desejassem participar da reflexão sobre aquilo que os outros faziam, dispunham de um tempo semanal para amanementamente conversar. Algo que me irritava sobremaneira, como quando alguém dizia: há colegas que não entendem o que é currículo e outras coisas de que tu falas, e não conseguem acompanhar o ritmo das aulas, não têm tempo para fazer as tarefas que dizes para fazer. As pessoas têm família, têm filhos para criar. Eu considerava os professores como intelectuais críticos, reflexivos, mas quem, desse modo, se expressava com complacência, considerava os professores como mentecaptos, incapazes de usar a razão de pensar e quase sempre não tinha filhos para criar. Os encontros de sábado eram oportunidades de reelaboração da cultura pessoal e profissional. E houve quem os aproveitasse, quem agisse, quem fizesse. Durante mais de 3 dezenas de encontros, realizados ao longo desse distante 2024,
analisaram os projetos da escola e lhes deram forma concreta. Para além de se organizarem em núcleo de projeto e definirem uma matriz axiológica, criaram uma sala de aula virtual na qual instalaram um portfólio. Nos encontros de sábado, essa coleção de evidências de aprendizagem que se expandia à medida que se fazia mudança. Queridos netos, poderá causar estranheza eu ter escrito uma forma verbal com maiúscula, mas não foi por acaso. Partíamos do fazer para refletir e voltar a fazer. Por exemplo, acaso o formando de formação se tratava, mas de uma formação diferente. Não conseguia cumprir o planejamento semanal. O formador praticava avaliação formativa, isto é, ajudava a identificar a dificuldade de concretização da tarefa e resolvê-la. Elaborava com o formando um roteiro de estudo. Aqueles profissionais do desenvolvimento humano deveriam aprender a selecionar estratégias de ação e ser responsável pelos seus atos e pelos atos do coletivo em que estavam inseridos. Não presumas que essa responsabilidade se confinava ao cumprimento de horários ou adaptações curriculares. No último reduto da sala de aula, aquela que os formandos criaram era um locus de aprendizagem partilhada, não tinha porta de fechar. O sentimento de pertencimento característico da nova formação conferia ao coletivo segurança para assumir microsituações de liberdade em ação, mas transgressão que reconhecimento na marginalidade de subculturas não delimitadas pelos cânones da formação dita tradicional. Já entendeste por que razão escrevi em maiúsculas o verbo fazer. Penso que depois dessa leitura que agradeço, acho que já entenderam o que é fazer. Eu me cansei de blá, 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 e de pretextos, e portanto estamos aqui agora para fazer o que é preciso, o que já era preciso há 50 anos atrás. E eu vos agradeço. Cada um fará a seu modo, mas em junho, no final de junho, princípio de julho, todos nós que conseguirmos chegar até lá, espero que todos, farão aquilo que a Ponte faz. E a partir de setembro iremos inovar, fazer muito mais do que a Escola da Ponte, fazer uma rede de comunidades de aprendizagem. Eu já fui muito criticado por, não é exigir, mas por pouco que se faça. Mas eu não sei outro modo. Não sei. Então eu vou, a partir daquilo que a Paula disse, fazer um roteiro de estudo. Esse roteiro de estudo, a partir das perguntas que a Paula tem. Portanto, eu tenho que saber quais são as perguntas que ela tem. E quando eu for fazer este exercício com a Paula, neste momento, no Wicket Nunc, não planificado, eu quero, quando me mandam as perguntas de uma palestra, eu devolvo as perguntas. Eu quero saber a pergunta naquele momento. Quero ser autêntico. Não quero ter tempo de me preparar. Então, aquilo que eu estou a fazer, meus amigos e minhas amigas, é partilhar gratuitamente aquilo que fui construindo na Escola da Ponte. Desde 76, no tempo em que não havia computadores, muito menos internet. Então, hoje, eu vou deixar algumas tarefas, foram as tarefas que eu fui desenvolvendo com pais, porque não havia professores, colegas na altura que quisessem. Mas, Paula, eu esqueci-me, há bocadinho já na carta está escrito, vou propor não é, vou impor, que se faça, cada um de nós, eu também vou fazer, uma sala de aula virtual. Sala de aula Google. Cada um de nós vai ter uma sala virtual. E nessa sala virtual vai estar, por exemplo, eu já sei, eu preciso de ajuda, vão estar as regras, vai estar os acordos de convivência, vão estar tudo aquilo que são evidências de aprendizagem. Ou seja,
praticamos isso, fizemos isso, está na nossa sala, como estava na minha sala em 1976. Ficheiros autocorretivos, tudo isso. Isto é uma formação isomórfica e praxeológica. Não é o blá 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 teórico dos teoricistas universitários que não sabem o que dizem, porque leram e não fizeram. Então, vamos lá. Vou começar pela Paula, mas quando eu estiver a conversar com a Paula, eu quero que entenda que eu estou a conversar com todos, porque cada um tem as suas perguntas, mas só posso conversar com um de cada vez. Paula, quais são as perguntas que te foram feitas? A primeira pergunta é como começar? Começando, essa é fácil. Eu não dou resposta, eu normalmente faço perguntas, mas essa nem sequer merece pergunta. Ok, vamos lá. Segunda pergunta. A segunda pergunta é, nós temos a Associação de Pais a querer um Zoom online para os pais e, em princípio, vai ser no dia 6 de março, que é para ser rápido, para eles perceberem o que é a manifestação de interesse dos pais. E então esta associação foi agora falar, durante este fim de semana, foi falar com os membros desta pequena associação, que para mim a associação de pais eram todos os pais, não é? E então eles estão a preparar o Zoom para eu, a Paula, o Micael, entrarmos, a Andreia, entrarmos aqui no agrupamento dos Marrazes, e quem se quiser juntar, não é? Quem se quiser juntar. A pergunta que ele faz é: sou eu a responsável ou quem foi a responsável na reunião destes 7 membros? E eu disse que não eu não sou responsável, mas somos todos, não é? Porque senão não conseguimos agir. A pergunta que ele faz é: depois desta manifestação de interesse, nós vamos começar pela escola primária? Amigo Zé, o microfone é que ele tá com problema, tem que ligar e fechar porque tá dando muito eco. Vamos lá. Então vamos lá ao roteiro de estudo. Né? Eu não vou dar resposta. Eu faço perguntas. Vão reunir no dia 6 de março, certamente para responder a essa pergunta. É só no primeiro ciclo, é só nas infâncias. Quais são as atribuições de uma associação, etc. Então, roteiro de estudo, e isto não é só para a Paula, isto é para todo mundo, para toda a gente. Dizer às associações de pais, ou não houver, lerem o estatuto da Associação de Pais, para lerem a lei que permite a existência de associações de pais. Eu vou aqui para uma sombrinha, porque está aqui a mais ou menos 40 graus, e é muito chato estar ao sol. É bom o sol, pronto, já faz. Outra pergunta. Já leram o contrato de autonomia da Escola da Ponte? Lá tem aquilo que compete às associações de pais e a pergunta que é feita, se é só no primeiro ciclo, no segundo ciclo, a pergunta é: estou a construir um roteiro de estudo, estou a deixar tarefas. A pergunta é: o que é o primeiro ciclo? Porque é que há subdivisão em ciclos? Estão a ver como eu sou malzinho? Então, depois desta avaliação formativa, que te agradeço, Paula, e de ter uma reunião no dia 6, mas antes do dia 6, as pessoas têm de ir para lá, depois de ler os documentos que eu proponho, leiam. Ou vão para lá fazer o quê? Quando algum inspetor do Ministério me dizia: mas o que é que disse o fulano, que eu argumentava cientificamente, o que é que disse Piaget? Eu disse: vá lerem. Olha, é só que me faltava estar a dizer aquilo que está nos livros, não é? Então é isso. Onde é que nós vamos? Vamos voltar para o carro. Vamos voltar para o carro. Isto aqui está animadíssimo. Bom, vamos lá. Já viram, eu já fiz, vamos chamar de palestras, quem faz palestras, almoçando, já fiz palestras sem parar o carro, mas com todo o respeito que eu tenho pela vossa presença, eu estou aqui tentando incomodar o menos possível.
Vamos lá. Então já temos aí 2 ou 3 ou 4 perguntinhas, Paula, porque as pessoas estão habituadas, desde que são pequeninas, a ouvir aula. Ouvir, 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 ouvir. Não fazem perguntas. Quando surge alguém que propõe algo diferente, fazem perguntas, porque esse alguém diz, não é para estar aqui a perder tempo, é fazer, fazer, fazer. E ao fazer surgem dúvidas, dificuldades. E aí, este velhinho insuportável, em vez de dar respostas, pau, faz perguntas. Então já tens aí várias coisas. Resumindo, tarefa para casa para toda a gente, para todo mundo, cá vai. Criar sala de aula virtual, a sua sala de aula virtual, e enviar o endereço dessa sala de aula virtual para a Zizi. Neste momento para a Zizi, mas eu vou tentar constituir um grupo para não ser concentrado uma pessoa, até porque eu tinha dito no dia anterior, na reunião de sábado passado, que as evidências de aprendizagem deveriam ir para a Zizi. Coitada da Zizi, não faz outra vida que não estar às voltas com isso. Não, as vossas evidências de aprendizagem vão para onde? Para a sala de aula virtual. E quando me apetecer ir à sala de aula virtual, se estão lá, eu vejo se estão ou não. Já perceberam que é um controle total. Big Brother is watching you. Pronto. Então, estão lá as evidências na sala de aula virtual. Tereis é de me enviar, ou de enviar para a Zizi, neste caso, o endereço da vossa sala de aula virtual. Quem não souber, vai aprender. Eu também não sei, vou fazê-la, portanto, sala de aula virtual do Google. É muito engraçado. Nós estamos a dar uma aula, não estamos a partir da sala de aula, não nos vamos iludir. Vamos partir da sala de aula. Só vamos ter 2 salas de aula. A nossa física, que se vai transformando devagarinho numa comunidade, e a sala de aula virtual. E eles se completam naquilo que se chama e-learning. Nessas anglo-saxónicas, isso que a gente faz, é o e-learning, que é à distância e presencial. Entendido? Agora, eu espero que coloquem nessa sala de aula virtual, toda a gente, todo mundo, o núcleo do projeto que foi pedido na reunião anterior para colocarem. Se eu for ver, eu vou falar com a Zizia para ela me mandar os endereços das salas de aula virtual. Se eu for ver uma sala de aula virtual da Paula até à sexta-feira próxima e não vir lá aquilo que ela falou, aquilo que ela disse, eu fico muito zangado. Muito. Quanto à matriz axiológica, podem colocar lá aquilo que já fizeram, mas não é. A matriz axiológica vai estar pronta em junho. Mas vai ter de ser feita semana a semana. Carta de princípios é a mesma coisa. Agora, eu tenho que ver na sala de aula virtual a relação da tutoria. 1 para 1, como eu propus. O que é que fizeram esta semana? Ou melhor, a semana que passou. Com quem fizeram? Com o filho, com o tio, com o sobrinho, com o aluno? Com quem? Só quero um. Só um. Não vão já abarcar o céu com as pernas, não vale a pena. É 1 para 1 neste momento. E vão ver que vão surgir dificuldades. Aliás, eu vou perguntar já a seguir as dificuldades que surgiram para quem fez fazer a tutoria de 1 para 1. Compreenderam tudo o que eu disse até aqui ou não? Há dúvidas? Fazei o favor de vos manifestar-se. Sala de aula virtual, colocar lá as evidências de aprendizagem, etc. Vamos ouvir a Zizi. Amigo Zé, só para organizar a prática, temos um form onde eles estão, todas essas construções, e esse form, então, vai estar o local para colocar o link da sala de aula virtual que estão fazendo a tutoria, só para exemplificar isso, porque, assim, tecnicamente, esse local onde fica a matriz axiológica, as pessoas têm que enviar, né, para mostrar, não tem na sala de aula virtual, assim, a matriz axiológica já. Então, eu vou novamente postar o form, onde as pessoas estão enviando essa construção, certo? E aí, nesse form, vai ter, inclusive, aonde vocês podem colocar a sala de aula virtual que vocês estão construindo a tutoria, porque o amigo Zé ele gostaria de ter acesso à sala virtual que vocês estão construindo a tutoria, com o aprendiz que vocês estiverem fazendo, para ele poder ter o acompanhamento. Aí é importante que vocês coloquem nesse form como está sendo essa tutoria também, tá certo? Só para exemplificar, para entender essa parte tecnológica, porque não tem uma construção de uma plataforma. Por enquanto é um form, onde vocês estarão colocando o link da sala virtual que vocês estão tendo. É importante vocês colocarem o horário e tudo mais para o amigo Zé
que ele está querendo participar, então ele pode acessar a partir do momento que tem esses links, tá certo? Então, só para exemplificar, senão não consegue ter essa contextualização, tá bom? Agradecida, era isso. Toda a gente, todo mundo sabe usar o Google Sala de Aula. Se não souber, podereis conversar uns com os outros depois de acabar este encontro, tá bom? Então, vamos lá. Alguém teve dificuldades na tutoria de 1 para 1? Helder? Com licença, bom dia, boa tarde a todas, a todos. Professor Pacheco, a minha questão é em relação, eu estou com 50 tutorandos a iniciar aí num processo de sensibilização, pelo fato de que muitos deles ainda estão em processo de alfabetização e suas relações com registro são diferentes, né? Ou seja, eles não têm ainda, estão se introduzindo ainda no universo da escrita, e da leitura, por conseguinte, principalmente. Qual caminho eu poderia desenvolver com essas crianças? Elas são por volta de 5 a 7 anos de idade, algumas delas. Muito bem. É daquilo que a gente faz que surgem as dificuldades. As mesmas dificuldades porque eu passei. E, portanto, vou partilhá-las contigo, Helder, e com todos. Cada vez que eu falo para um, estou a falar para todos. Todos vão encontrar estas dificuldades. Olha, quando fazemos um roteiro de estudo, como eu fiz com o meu filho, com 2 anos e meio de idade, logicamente que ele não tinha sido alfabetizado linguisticamente, mas ele falava, ele desenhava. Então eu construí uma planificação, um planejamento no Brasil, iconográfico. Fazia eu posso mandar-vos até um exemplar que um dia eu fiz, no tempo em que não havia computadores, agora eu nem sei se está no computador, vou tentar, mas eu vou descrever, espero que entenda. Era assim, um quadro de dupla entrada, ok? Coordenadas abscissas, e o que eu fazia? Colocava na horizontal o desenho da atividade. Por exemplo, um pincel. Se eu desenhasse um pincel, eu sabia que aquela coluna tinha a ver com pintura, com desenho, etc. Quando eu punha um lápis, eu sabia que ali era uma atividade escrita, ok? Quando eu colocava, por exemplo, um xadrez, eu sabia que era uma atividade de jogo, compreendem? E na horizontal, eu colocava o horário. Em cada dia, ele ia à planificação, ao planejamento, pronto, perdoai que eu falo assim, porque as palavras são diferentes de país para país. Ia lá e fazia a interseção do eixo, das coordenadas com as abscissas, e, por exemplo, ia às 9 horas, ia percorrendo horizontalmente e via que havia uma cruzinha na coluna do pincel. Ele sabia que naquele horário ele teria uma atividade que ele tinha passado oralmente de pintura, ou desenho. Quando às 10 horas fosse, percebem? Era analógico, não havia ainda computadores, era assim. Eu punha as rodinhas do relógio com os ponteiros e ele começou a gerir o tempo. Depois passei a inserir um terceiro elemento que era o espaço, mas para já vamos ficar só na relação tempo-tarefa. Para aqueles que não tenham ainda sido alfabetizados, foi isso que eu fiz. É provável que haja coisa muito melhor, mas isso vos compete criar. Tá bom, Helder? Pronto. Tá bom, obrigado. Mais alguma dificuldade na tutoria 1 para 1? Foi feito o primeiro roteiro? Basta uma perguntinha. Tem alguém a querer falar? Tem sim, a Bel levantou a mão. Bea, Vamos lá. Bea, você está ouvindo a gente? Liga o microfone, Bé. Tá difícil. Alô, São Pedro da Aldeia.
Ela diz no chat que está com dificuldade. Então, alguém quer falar, além da Bea, enquanto a Bea vai resolvendo o problema? Vamos lá, temos 25 minutos. Bom, ninguém? Então eu vou continuar com as tarefas para casa. Resumindo, durante a próxima semana vamos continuar a tutoria de 1 para 1. Já está, acho eu, que já apareceu. Já está pronta, vamos lá, Bea. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Desculpa, não estava conseguindo destravar a câmera e o áudio, mas foi. Eu achei muito boa a pergunta do Helder, porque eu estou exatamente na mesma linha, estou com crianças de 5 a 8 anos para alfabetizar, e foi muito bom essa explicação que o senhor deu. E aí só queria complementar um pouquinho da dúvida, no caso, como são crianças muito pequenas, elas não sabem ainda o que elas querem da vida, né? Para fazer assim, o que você quer da vida? Vamos construir o seu projeto, seu plano de estudo em cima do que você deseja. Elas não sabem dizer ainda. Então, a gente que escolhe para elas, a gente que monta para elas um projeto, por exemplo, vamos fazer um projeto de horta, eu que vou escolher. Aí, se elas concordam, eu desenvolvo ali um plano de estudo em cima desse projeto que eu proponho. É por aí, professor? Agora, acho que o professor travou. Para mim, travou. Isso, vamos aguardar. Você entendeu, Helder, que eu coloquei? Sim, sim. Você está fazendo assim? Você que propõe um projeto? Não, eu trabalho não só vida, mas também interesses, curiosidades, e vou no veio do interesse do estudante mesmo. Vamos ouvir o professor. Às vezes são interesses pequenos, por exemplo, construção da capa. Que imagem que ele quer construir da capa? Eu vou pegar na cultura infantil daquele momento. Porque como eles são muito jovens, assim, muito pequenos, né, 5 anos, os projetos dele têm que ser mais a curtinho prazo, né? Sim, curtíssimos, semana ou 15 dias. Porque coisa muito longa eles não alcançam, né? Não conseguem ter essa dimensão de tempo ainda. Sim, Bê. Um dispositivo que me ajuda bastante, que vai ao encontro dessa questão, é a aula passeio. Eu acho que se criar um campo curto, pequeno, né, de espaços potenciais de aprendizagem, a escola tem vários recursos, a comunidade tem vários recursos. Eu, por exemplo, estou no entorno de uma Mata Atlântica. Eu tenho uma horta, tem vários espaços, outros lugares, laboratório de ciências, as crianças estão trazendo interesses, brinquedos também, os brinquedos, as formas imaginárias e simbólicas de interesses, pelo faz de conta, principalmente, é um campo que está me chamando a atenção de pesquisa, tá? De aprender com as crianças a fazer um roteiro de estudos, tá? Na sexta-feira passada mesmo, uma criança ganhou de uma tia que veio de longe, do hemisfério norte, um telescópio muito sofisticado para crianças. E a partir daí surgiu interesses com relação à temática. O professor Pacheco, acho que voltou. Olha aí, amigos, o calor é tão grande aqui que o celular, o telemóvel, deixou de funcionar. Disse que só voltaria quando tivesse condições de temperatura, imaginou. Então, eu pedi uns 5 minutos, quando a Bea começou a falar, ele desligou e apareceu uma mensagem. Temperatura alta, um termómetro. Imaginam, eu tive que pôr agora aqui no carro, no ar-condicionado frio, para poder voltar ali, realmente. Bom, eu estava a ouvir a Bea, peço desculpa, Eu estava falando, professor, até como estava conversando um pouco com o Helder aqui enquanto esperávamos você voltar, é que na questão do projeto para desenvolver o roteiro de estudo das crianças, quando a gente fala com crianças muito pequenas, né, eu falo com crianças de 5 anos, 6 anos, o projeto para elas tem que ser algo muito curto prazo, né, e na maioria das vezes algo que a gente mesmo que propõe, porque elas muitas vezes não sabem o que querem propor, né, elas ficam às vezes perdidas, pelo menos nesse início, né, pode ser que depois elas comecem a pegar um outro ritmo. Então, era essa a minha pergunta, assim, eu proponho um projeto para elas e vou desenvolvendo em cima disso, era assim. Tu perguntas o que elas querem fazer, as 3 perguntas fundamentais. Elas dizem o que querem, a partir de certa altura, né? Porque muitas vezes as crianças perguntam aos pais, porquê é que é assim? Os pais respondem, é assim porque é assim, acabou. Isso provoca uma retração na pergunta da criança. Mas quando ela começa a perguntar, ela, escutando uma pergunta, ela vai ser conduzida para uma tarefa. Não é o professor que decide. Estamos no campo
da personalização, da individualização, estamos no campo da autonomia do aluno. Okay? Então, eu, quando fazia com o meu filho André, nunca fiz uma atividade com mais de 5 minutos. Quando ele tinha 2 anos e meio, 3, nunca. Depois fui aumentando, não é? Temos que perceber isso. E, portanto, o bom senso te conduzirá e conduzirá a toda a gente. Agora, eu ouvi uma coisa do Helder, falar de um telescópio, então eu vou aproveitar, porque eu também tenho um telescópio, mas não sei utilizá-lo. Então, eu peço ao Helder para falar com a Ludmila, para ela ver se aprende a usar o telescópio. Ela está aqui. Bom, a gente tem que fazer trocas, que não é só eu estar aqui a fazer perguntas e ajudar a fazer roteiro. Também tem, a Ludmila vai fazer um roteiro para você vai trabalhar com o telescópio. E quem vai ensinar? A criancinha do Helder. Ótimo. Estão a perceber? É isso que se chama trabalho de equipe. Mais alguma perguntinha? Mais alguma perguntinha, Carolina? Douglas, vamos lá. Marta surgiu, mas Douglas. Eu tinha uma pergunta, mas acho que acabou por ficar um bocadinho respondida com estas questões. Tinha a ver precisamente com esta questão do roteiro de estudos e quando, por exemplo, agora no princípio, nós ainda estamos muito a criar a parte da matriz e dos valores, etc. E, portanto, há muito aqui uma motivação do tutor e não da pessoa que está do tutorando, né? Mais do tutor. Mas percebi um bocadinho que esta coisa de em vez de dar uma afirmação, dar a ideia através de uma pergunta que acaba por trazer uma resposta, ficou um bocadinho mais clara para mim. Acho que era um bocadinho isso. Obrigada. Douglas, deixa-me só acrescentar uma coisinha. Nós iremos esta semana continuar com o roteiro de estudo de 1 para 1, tutoria de 1 para 1. Mas eu ia há pouco falar, e não falei, de mais algumas tarefas. Nesta semana e até ao fim de março, mas é preciso que comecem esta semana, não deixeis para o final. Estudar o contrato de autonomia da Escola da Ponte e o termo de autonomia de Mogi das Cruzes. Contrato de autonomia da Escola da Ponte de 2004, não é o atual. E o termo de autonomia de escola de Mogi das Cruzes, aos brasileiros. Professor, não é a resolução? É uma resolução, claro. Não. Mas é uma resolução que cria o grupo. Não, espera um pouco. O senhor está confundindo. Leiam a resolução de Mogi das Cruzes e leiam o termo de autonomia de Maricá. Termo de autonomia de Maricá. Se não tiverem, eu vou procurá-lo. Tá bom? Mas podem ler só o contrato da ponte, porque o termo só muda de nome, deixa de ser contrato para ser termo. Isto tem a ver com coisas que não importa agora discutir. A figura jurídica da escola é diferente no Brasil e em Portugal. Pronto, estudar isso, porque até o dia 30, que é o 4º encontro, nós teremos de entregar, até ao fim do mês, à Direção de Agrupamento e à Secretaria de Educação a minuta de contrato de autonomia ou de termo de autonomia. Não podemos demorar mais do que o fim de março. E, portanto, vão começando já. Porque a partir de abril, e eu vou estar em Portugal a partir de abril, a coisa vai ficar fina. Porque nós vamos ter autonomia neste projeto. Tá bom? Não me perguntem como, vamos conseguir. Vamos ouvir o Douglas. Bom dia, boa tarde a todos. Eu normalmente tenho entrado e tenho ficado mais como ouvinte, né, observando muito, aprendendo muito com as práticas dos colegas, mas hoje eu decidi falar porque para alinhar um pouco minhas práticas, para ver se eu estou fazendo tudo certinho, ou se eu devo adaptar para estar mais dentro da proposta. Eu atuo em Maricá, né, eu sou instrutor em tempo integral, sou professor, mas lá eu estou atuando como instrutor. E a escola que eu atendo, ela é numa região de comunidade. É comunidade que eu falo, não comunidade de aprendizagem, mas uma comunidade mesmo, né? Aquelas crianças mais marginalizadas, com muito acesso à violência, com muito acesso a... Elas perdem meio que o direito de ser criança. Então, a gente tem aí crianças de 12, 11 anos
que já têm acesso a coisas que que elas não deveriam ter acesso. É uma sexualização, uma linguagem muito pesada, termos muito baixos. E no meu caso, eu saí de uma realidade muito mundo colorido, né, da criança, da infância, e entrei nessa realidade de você enxergar uma criança que não quer ser criança, ela quer ser adulto, ela quer agredir, porque essa é a linguagem que ela conhece. E os professores também, muitos já desesperançosos da educação, querendo apenas ali bater o ponto, né, ganhar o dinheiro deles e seguir embora para casa, porque o ambiente escolar é um ambiente pesado, é um ambiente quase prisional, né? Ontem eu tive uma notícia de que um dos nossos desistiu da escola e eu não sei se ele foi para outra escola ou se ele desistiu da função por conta de ser um ambiente muito pesado, mas a gente não julga, né? Porque talvez não estivesse aguentando e decidiu pela sanidade mental dele. Mas assim, essa semana, por que eu estou contextualizando? Para vocês tentarem entender um pouco melhor. A princípio, a gente vê muita gente usando essa linguagem mais rígida, né? Falar com a criança, essas crianças, nesse contexto, numa linguagem igual, né? Então, é grito para ele poder obedecer na base do grito, eu que mando em você, eu sou o professor, você tem que me obedecer. E com essa proposta do professor Pacheco, no sábado passado, eu me senti muito comovido em relação a mudar a minha linguagem, não porque eu já fizesse isso, mas é como se fosse uma proteção, sabe? Se você fala para o aluno, por favor, para um pouquinho de conversar agora, porque eu preciso falar com você, e ele meio que te desafia e tal, é como se você não colocá-lo no lugar dele, vou usar bem muitas aspas, ele meio que sobe para cima de você, ele meio que quer te atingir de uma forma agressiva. Então, parece que é aquela coisa, ou sou eu, ou é ele. Mas eu me senti muito constrangido, muito envergonhado por talvez estar cedendo a essa prática, e eu decidi não fazer mais assim essa semana. Eu falei, eu vou trabalhar a afetividade. E essa palavra foi minha palavra-chave essa semana, né? Então, a cada turma que eu entrei, eu vinha com essa palavra quase como um mantra, né? Afetividade, afetividade, afetividade. E quando essas crianças vinham desafiando e meio quase que subindo... Hoje eu tive uma criança que amassou o dever que eu entreguei para ela e jogou no lixo, bem agressiva mesmo. Eu respirei fundo, eu falei, poxa, você podia ter falado comigo de outro jeito, você podia ter... desse jeito que você fez, eu fiquei triste. E ali eu vi a criança mudando, né, ela desarmando e ela meio que me ouvindo. E depois eu até conversei melhor e pude mostrar como aquela mudança de atitude dela, para mim, foi positiva. Mas, assim, eu não tenho como trabalhar um por um. E é isso que me deixou meio com essa insegurança agora, de saber se eu estou seguindo pelo caminho certo nessa questão da proposta. Porque eu trabalho de segunda a sexta 40 horas nessa escola, 40 horas semanais, e eu não tenho esse contato individual com os alunos. E aí eu queria saber se eu devo considerar essa minha atividade, né, como a proposta para o Google Classroom, para os registros, porque eu tenho registrado tudo em relatórios, ou se não, se eu devo procurar exatamente uma criança para realizar esse trabalho mais individualizado, ou se eu posso seguir nessa linha. Essa é a minha dúvida. Deixa-me ver o que é que está aqui, que já está outra vez. Ai, valha-me Deus. Vamos lá. Olha, aquilo que tu acabaste de dizer é realmente uma triste realidade. As salas de aula são campos de batalha, os professores adoecem, ninguém cuida deles e é natural, ou melhor, não é natural, naturaliza-se que as pessoas abandonem até a profissão porque não aguentam o burnout. Então nós estamos aqui numa oportunidade de reelaboração da nossa cultura pessoal e profissional. É disso que depende todo o resto.
e deste-me o pretexto para a última tarefa de casa de hoje. Vamos criar um primeiro acordo de convivência. E o primeiro acordo de convivência é aquele que diz que, para se falar, se deve erguer o braço, esperar a vez e escutar o que o outro diz. E descolocar, e desfazer com o vosso tutorante, só um, já vamos ver onde, tu perguntas como, se tu estás com todos ao mesmo tempo, as 40 horas, não é? Portanto, vamos fazer isso com um. Eu fiz isso com o meu filho André, levou uns, sei lá, 2, 3 semanas para ele entender, com 3 anitos já, e cumpria-se. Mas depois eu disse, André, não precisa levantar o braço. Era uma coisa chata. Dentro de casa, quando eu queria falar, levantava o braço. Não vale a pena agora. Vamos conversar, não é? Era um para um. Como foi que eu fiz na ponte? Cá vai. Não há uma resposta. É uma solidariedade. É uma partilha. Mas tu farás como entenderes. Na ponte, eu tinha uma turma, não era de 20 ou 30 ou 40, era de 62. Então, o que eu fiz? Muito simples. Fizemos aquilo que se chama no Brasil o contraturno de escola. Contraturno. As AIECs portuguesas, não é? Fizemos as AIECs e começamos fazendo as AIECs, que eram atividades prazerosas, que as crianças gostavam de fazer e tal. E eu isolei um dos alunos, um dos mais difíceis. Um daqueles que, enfim, dão muito trabalho, muito. E com ele, eu criei um acordo de convivência. Só com ele. Só com ele. Então, deixai-me só aqui resolver um problema. Pronto. Já está resolvido. Então vou contar-vos uma historinha, faltam 9 minutos, que ilustra. Há sempre uma história, eu digo, conto uma história por encontro, e a história tem a ver com os acordos de convivência e, sobretudo, com este acordo de convivência. Então, quando eu entrar na vossa sala de aula virtual, lá para sexta-feira desta semana, começa amanhã, eu vou ver se fizeram o acordo de convivência, ou seja, uma descrição. Olha, estive com o fulano, com uma criança, um adulto, e fiz este acordo, ele cumpriu, não cumpriu, o que foi que eu fiz para resolver a situação, tudo isso é uma evidência de aprendizagem. Então, vamos lá. A história é muito simples. Quando a ponte já tinha 10 anos de existência, o projeto da ponte, o que aconteceu foi que nós recebemos professores novos. E nessa chegada veio uma professora, não vou dizer o nome, ou melhor, vou inventar um nome que é porque essa pessoa já cá não está, infelizmente, entre nós. Vamos chamar-lhe Maria. Não. Essa Maria chegou e ela falava muito alto, já tinha 30 e tal anos de profissão, ela gritava com os alunos, então cada vez que ela gritava na ponte, os alunos olhavam para ela, porque na ponte, creio que já vos disse, os espaços eram de silêncio de biblioteca e uma musiquinha de fundo. E eu falava com uma voz maviosa, suave, baixinho, para cada aluno. Eu não precisava falar com todos. E, portanto, quando ela chegou, ela chegava junto a um grupo e começava, e todo mundo parava, toda a gente parava a olhar para ela. Olhava para ela, porque é que ela está a gritar? Até que um dia eu vi a Maria, vamos chamar assim, cá fora dos espaços, a chorar. Fui até com ela e disse, o que é que se passa, Maria? Olha, Zé, eu acho que vou embora, eu não consigo falar baixo. Eu passei uma vida inteira a gritar com os meus alunos, como é que eu agora vou falar baixo? Eu sinto-me tão mal quando eles olham para mim, quando eu falo alto, eu grito. Eu disse, Maria, vai tentando. Não, vai tentando. Ao fim de umas semanas ela conseguiu falar baixinho, suavemente. Porque não cedi. Porque cada vez que ela entrava no espaço, eu ia com ela. E quando eu via que ela ia gritar,
eu bati assim de mansinho no braço, ela dava um sorriso e baixava a voz. É muito difícil mudar a nossa cultura, muito difícil. Quando eu trabalhei na Escola Superior de Educação do Porto, uma aluna veio ter comigo, isto é o complemento da história, e disse-me, professor, quase a chorar, eu vou reprovar no estágio. Disse, mas porquê? Porque a orientadora de estágio diz que eu não vou ser professora. E eu, mas porquê? Porque eu não tenho condições. Mas que condições? Ela diz que eu falo muito baixinho, que eu devo gritar. Percebem? Onde começa o problema? É, começa na escola primária, passa pelo ensino superior. Ai, valha-me Deus. Bom, estamos a 5 minutinhos do final. Se alguém não entendeu aquilo que eu propus ou impus de tarefa de casa, faça favor de explicar. Durante a próxima semana, continuação da tutoria 1 para 1, com adaptações para aquelas idades que falamos. Primeiro, acordo de convivência praticado, leitura do contrato de autonomia da ponte, a reunião, que estou curioso agora para saber o que vai acontecer na reunião da Paula, das associações de pais, que é ótimo. É isso. Há alguma dúvida? Parece que não. Amigo Zé, com licença, tem umas perguntinhas aqui. Inclusive a Rita perguntou, ela pediu uma ajuda minha e da Tina, nós vamos falar com ela também, mas ela está com dificuldade de esclarecimentos para prosseguir para as aprendizagens. Então, ela está com uma dificuldade. Se, Rita, você quiser fazer a perguntinha para o amigo Zé também, depois eu posso integrar, tá? E tem a Lígia perguntando também no chat, quais são as idades? Faltei a semana passada. Então, tem essas duas questões aqui no chat. Vamos ouvir então a pergunta, mas esta das idades não percebi. Quais são as idades? As idades com que nós vamos trabalhar é dos 6 meses de gravidez até à hora da morte. Então, podemos começar com uma turma piloto aqui por algum tempo, ainda não é o momento. Eu sei que muitos já estão a fazer a turma piloto, mas têm que perceber que há muitos que ainda estão no início. Muitos de nós ainda estamos a começar. Portanto, vamos ter que, aqueles que já fizeram, e eu já fiz, vamos ter que retomar o caminho das pedras, não é? Ora bem, qual é a pergunta então? Tem uma outra perguntinha no chat, não sei se a Rita vai querer falar, mas o Francis queria tirar uma dúvida. De 1 para 1, como podemos fazer? O que já sei que posso ajudar, tem como? De 1 para 1, como fazer? Então, eu já expliquei isso no dia anterior. Fazer 3 perguntas. O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres ser? É isso que é para se perguntar à criança, o jovem ou o adulto. Porque vós podereis fazer tutoria com uma pessoa de 90 anos, com uma pessoa de 9 anos. Ok? É fazer as perguntas e, perante a resposta, construir roteiros de estudo. Ou seja, fazer perguntas para que ele vá procurar a resposta. Se não sabe ler, que pergunta às pessoas. Se não sabe ler, que vai ver vídeos. Se não sabe ler, percebe? Faça uma planificação diferente. Mas é isso, 1 para 1. Quanto aos acordos de convivência, eu não percebi a questão da pergunta. Mas o que eu pedi foi que fizessem um primeiro acordo de convivência. Respeitar o outro, sabendo escutá-lo. E pedir a palavra para poder falar. E olha que não é fácil. Não é, não. Eu já agora vou dizer-vos o que eu pretendo no próximo encontro. E que tem a ver com este trabalho desta semana. No próximo encontro eu vou propor a iniciação do trabalho em Assembleia de Alunos. Assembleia. E na Assembleia, vós ides ver, se fizerdes uma Assembleia sem preparação, é o caos. Todo mundo, toda a gente fala ao mesmo tempo, ninguém pede a palavra, acusam-se, enfim, vocês nem imaginam o que é. Então, se vós treinardes alguém para saber pedir a palavra, é o mais elementar dos acordos de convivência. Então, a partir daí, há a possibilidade de comunicar. E a partir daí, há a possibilidade de começar uma assembleia através de um aluno. Até ao fim de março, é 1 para 1. Abril será diferente.
Alguém não entendeu alguma coisa? Amigo Zé, tem a Rita que gostaria de colocar, tem mãozinhas levantadas e tem muitas perguntas no chat. Ixi, agora, então eu peço que as perguntas do chat fiquem para o próximo encontro. Então, envia-me, tá bom? Que eu irei ver se posso responder particularmente. Vou retornar aqui, o pessoal está perguntando as 3 perguntas de roteiro, mas já estão respondendo, tá? Aí a Rita estava antes para poder falar, depois a Paula. Rita? Sim, entretanto eu fui entendendo algumas coisas que o professor foi explicando. Por exemplo, eu já faço, como tenho os meninos comigo em ensino méxico, eu por acaso fiz uma assembleia, fizemos na quinta-feira, e definimos, por exemplo, que tínhamos um acordo de convivência, isto que eu queria perceber se pode ser considerado como tal, que íamos escutar o outro com mais atenção, por exemplo. E que queria perguntar, no caso, por exemplo, a matriz axiológica, neste caso, por o que é que passa? A matriz axiológica, no caso do acordo de convivência, de saber escutar e saber intervir e saber pedir palavra, isso passa pelo valor comunicação. Ok. Criação de vínculo. Né? Porque eu poderia estar aqui a dissertar sobre aquilo que se passa nas nossas salas de aula, né? Em que não há comunicação. Não há. Enfim, muito bom teres feito a ideia e praticar esse pedido e essa escuta. Tanta falta faz. Se vós fordes a um conselho pedagógico, uma reunião de conselho pedagógico, vós entendeis porque é que os alunos se comportam desse modo. Meus amigos, minhas amigas, já passa da horinha. Eu estou, já agora vou mostrar de onde é que eu estou. Não sei se estão a ver-me. Estão ou não, Zizi? Amigo Zé, tem a Paula que está com a mãozinha levantada e nós já passamos 2 minutos, né? Não foi feito nenhum acordo de tempo, vai ser feito. Vamos lá, a última pergunta. Vamos lá. Eu, como não pertenço ao agrupamento dos marrazos como docente, eu posso entrar e começar a falar com as crianças? Com certeza. Podes fazer parte, mesmo sem morar lá, mesmo sem estar lá, mesmo à distância, porque um núcleo de projeto, como uma equipe de projeto, não precisam de estar todos fisicamente presentes. Podem estar à distância. Claro que convém estar presente, é diferente. Mas podes perfeitamente, se essa boa gente te acolher, fazer parte dessa equipe. Obrigada. Estou aqui num lugar, vocês estão a ver? Estão a ver ou não? Eu não sei. Estás a ver? Sim, amigo Zé, Pronto. Estão a ver? Sim. Então, recomendo que quando vieres ao Brasil, possais vir até ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ficar em paz, as tarefas estão aí, tente paciência, acreditai, e eu manifesto mais uma vez a minha gratidão pelo vosso fazer e pelo vosso ser. Até breve. Até a próxima semana. Grande abraço a todas, a todas. Muito obrigada. Boa semana. Até. Boa semana. Boa semana. Deus.